Proclamação. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Novas são cada manhã, grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma. Portanto, esperarei nele. Bom é o Senhor para os que o esperam por ele, para a alma que o busca. Bom é ter esperança e aguardar em silêncio a salvação do Senhor. Lamentações, capítulo 3, versículos 22 e 26. Audiolivro O Poder da Ceia do Senhor, de Derek Prince. Capítulo 7. Aspecto 3. Antecipação. O terceiro aspecto da ceia do Senhor em relação a Jesus é a antecipação. Está intimamente ligado aos dois primeiros, proclamação e memória. Faremos referência a 1 Coríntios 11, 26, mais uma vez, desta vez prestando muita atenção ao final. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor, mas não para sempre, até que venha. Não nos limitamos a olhar a sua morte e a proclamar. Pelo contrário, nós também esperamos a sua vinda. Toda vez que observamos essa ordenança juntos, estamos lembrando essas duas verdades. Em primeiro lugar, que Jesus morreu na cruz pelos nossos pecados. Em segundo lugar, que ele está vindo de novo. Se você e eu pudéssemos realmente viver momento a momento, na consciência de que Jesus morreu por nós no passado e que ele está vindo para nós no futuro, muitos dos nossos surtos de depressão e humor sombrio nunca surgiriam. Essa afirmação foi lindamente expressa por um velho santo das gerações passadas, Sr. Robert Anderson, no livro que ele escreveu chamado The Coming Prince, O Príncipe que há de vir. Nesse livro, ele diz que quando partilhamos da ceia do Senhor, tudo mais desaparece de vista. Naquele momento, concentramos-nos apenas nos assuntos que é realmente importante. É assim que Anderson expressa: nenhum passado a não ser a cruz, nenhum futuro a não ser a vinda. Glórias a Deus, glórias a Deus. Quão bom é quando deixamos que todos os assuntos menores, incidentais, que nos incomodam e nos confundem, desapareçam da vista por algum tempo. Nós olhamos para trás, para a cruz, e então olhamos para a frente, para a vinda. Venha depressa, Senhor Jesus. Venha depressa, Senhor Jesus. Venha depressa, Senhor Jesus. Houve períodos de reavivamentos e renovações passadas em que os cristãos estavam muito conscientes da vinda do Senhor. Até mesmo a conversa deles era marcada por uma expectativa, como se o Senhor estivesse chegando nos próximos 5 anos. Mas ele não veio. Como resultado, vimos o tipo errado de reação. Bem, é tolice falar sobre a vinda do Senhor. No entanto, no que me diz respeito, não é tolice falar sobre a vinda do Senhor. Eu acredito que o Senhor está vindo, e acredito que ele está vindo em breve. Eu acredito que virá de repente. O Novo Testamento termina com esta oração: aquele que dá testemunho destas coisas diz: sim, venha em breve. Amém. Vem, Senhor Jesus. Apocalipse 22, 20. Eu acho que há algo errado com a nossa condição espiritual. Se não podemos fazer essa oração com um coração sincero, essas palavras foram escritas há cerca de 20 séculos atrás. Foi tolice orá-las então? Não. Tanto quanto sei, não. Não importa o que façamos como corpo de Cristo, e temos grandes responsabilidades na terra que ainda não cumprimos. Estou convencido de que a única solução definitiva para os problemas da terra é o retorno pessoal de Jesus. Se ele não voltar, estamos numa confusão da qual nunca sairemos. O príncipe que há de vir. Com a conclusão deste capítulo, temos analisado os 3 primeiros aspectos da nossa participação na ceia do Senhor. Deixe-me repetir esses 3 aspectos do nosso relacionamento com Cristo. Primeiro, proclamação. Segundo, memória, olhando para o passado. Terceiro, antecipação, olhando para o futuro. Por que não fechamos essa sessão do nosso estudo repetindo as palavras do Sr. Robert Anderson, que resumem esse capítulo com esplendor? Sugestão: talvez pudesse lê-las em voz alta, como uma proclamação da sua preferência. Repitamos: não há passado a não ser a cruz, não há futuro a não ser a vinda. Mais uma vez: não há passado a não ser a cruz, não há futuro a não ser a vinda.
Não há passado a não ser a cruz. Não há futuro a não ser a vinda. Irmão, querida irmã, Jesus está voltando, irmão. Irmão, olha a tua volta. Olha como é que está o mundo. Olha como é que está a pecaminosidade, a iniquidade do mundo. Deus tem o controle disso tudo, irmão. Irmão, você sabia que Deus sabe o nome de cada estrela? Deus sabe o nome de cada estrela. Não cai uma folha de uma árvore sem que Deus não tenha o controle. Não cai um pardal do céu sem que Deus não tenha o controle. Isso está escrito nos Salmos. Então, irmão, Deus tem o controle de tudo. Jesus, ele está voltando, irmão. Não vai dar tempo, irmão. Quando ele vai voltar como um relâmpago. Ele vai voltar como um ladrão, assim diz a Bíblia. Não vai dar tempo, irmão, de você se ajoelhar e pedir perdão a Deus dos seus pecados, irmão. O tempo é agora, irmão. O tempo é agora, é esse, é presente, irmão. Arrepende-se dos teus pecados, irmão. Vem para Jesus. Vem ter uma verdadeira vida de próspera, abençoada, uma vida de amor, uma vida de piedade, uma vida de fé. Irmão, não tem coisa melhor no mundo. Hoje eu fico me perguntando com quase 50 anos, Senhor, por que o Senhor não me resgatou desse mundo, Senhor, antes? Porque eu tive que pecar tanto contra Deus? Mas é que Deus tem o tempo dele, não é o nosso, é o tempo dele. Deus tem o tempo para cada um. Mas, irmão, quando a gente endurece muito o nosso coração, quando a gente não quer saber das coisas de Deus, quando a gente não quer saber das palavras de Deus, ele não vai ficar aí batendo na sua porta o tempo inteiro, não, irmão. A palavra de Deus diz: eis que estou à porta e bato. Jesus está dizendo para você: eis que estou à sua porta e bato. Se alguém abrir, eu vou entrar e vou cear com você. Mas ele não vai ficar batendo na tua porta, irmão, infinitamente não, irmão. Ele bate uma vez. Assim ele toca o seu coração. O Espírito Santo de Deus vai tocar o seu coração numa pregação, numa palavra. Por isso que você tem que ler a Bíblia, irmão. Leia a Bíblia, irmão. Você pode não entender a Bíblia. Quando a gente está no mundo, Satanás faz com que a gente não entenda a palavra de Deus. Ele rouba. Porque a palavra de Deus diz que o Deus desse século, ele cegou o entendimento para as pessoas viverem na incredulidade. Quem faz isso com você, irmão? Quando eu li a Bíblia e não entendia nada, porque eu era cega. O Deus desse século, que é o maligno, é Satanás, ele cegou o entendimento, irmão. Ele cega o entendimento das pessoas, dos filhos de Deus, para não aceitarem o evangelho, para não aceitarem a verdade do evangelho, irmão. A palavra de Deus é muito simples. Hoje que eu leio a Bíblia, eu vejo. A palavra de Deus é muito simples, irmão. Ela é muito direta. Ela não tem subterfúgios. Essas doutrinas, essas falsas doutrinas, isso e aquilo que essas pessoas leem e fazem a tradução delas do jeito que elas entendem, inventam coisas que não estão na palavra de Deus, irmão. Tudo isso está escrito. Na palavra de Deus está escrito que nos últimos tempos, quando Jesus estivesse voltando, iam surgir falsas doutrinas, falsas profecias. Então, irmão, não se apavore, não se amedronte, ou não se afaste da palavra de Deus. Se você vê aí escândalos de homens de Deus, que se diziam homens de Deus, fazendo coisas erradas, pregando palavras erradas, falsas doutrinas, falsos ensinamentos, não se apavore, irmão, não se afaste do evangelho de Deus por conta disso. Não se afaste de Deus por conta disso, irmão, porque tudo isso, irmão, está previsto na Bíblia, irmão. Irmão, não tem nada que não esteja previsto na Bíblia, irmão. Está tudo previsto, irmão. Então, essas profecias, elas já estão se cumprindo. Se você tiver um tempo, irmão, e você pesquisar quantas profecias da Bíblia já se cumpriram, já são mais de 80%, irmão. Até o Rio Jordão, irmão, até o Rio Jordão. Tem uma profecia que diz que no final do tempo iam aparecer lá peixinhos lá, aquela área ali do deserto que é sal puro. Já está lá em Israel, já tem crateras de águas doces com rio dentro. Em pouco tempo aqueles peixinhos que estão ali, eles vão entrar no Mar Morto. Então, não é o Rio Jordão não, é o Mar Morto. Então, irmão, até essa profecia já está se cumprindo, irmão. São muitas profecias se cumprindo para a volta de Jesus. Não espere, irmão, mais um dia. Venha para Jesus. Arrependa-se, irmão.
Venha viver uma vida no reinado de Cristo. Venha trabalhar para Jesus Cristo, irmão. Você vai trabalhar para Jesus Cristo, quem te deu a tua salvação, a tua vida eterna. Para Deus, o Todo-Poderoso, o dono do mundo, o Rei da Glória, o Rei dos Exércitos, irmão. Que privilégio, irmão, que você vai ter. Então, irmão, é isso. Acabei esse capítulo. Em nome do Senhor Jesus, venha para Jesus. Amém. Capítulo 8, aspecto 4, reconhecimento. Nos 2 capítulos seguintes, começaremos a examinar os 3 aspectos seguintes da ceia do Senhor, os aspectos 4, 5 e 6. Quando estamos observando a mesa do Senhor, esses aspectos falam do nosso relacionamento com o corpo de Cristo. As 3 palavras que escolhi para esses aspectos são reconhecimento, participação e partilha. Neste capítulo, o aspecto em que nos concentraremos é o reconhecimento. Vamos começar dando outra olhada num versículo previamente examinado neste estudo, 1 Coríntios 11, 29. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Em relação ao 4º aspecto, reconhecimento, creio que este versículo tem 2 aplicações muito importantes para nós, pessoalmente. Talvez a palavra discernir nos ajude a ver essas aplicações mais claramente, vendo abaixo da superfície. De tempos a tempos, durante os meus anos no Ministério de Libertação, o Senhor deu-me o dom do discernimento de espíritos. Quando esse dom funcionava, era como se eu pudesse ver abaixo da superfície da personalidade do irmão ou da irmã em busca de ajuda. Eu era capaz de perceber algo na condição espiritual interna dessa pessoa, algo além do que poderia ser revelado aos sentidos naturais. Eu poderia, de certo modo, reconhecer a realidade interior. Muitas vezes tenho discernido nas pessoas o espírito da morte esperando nelas. Não posso dizer exatamente como, mas eu percebia quando via, como se estivesse penetrando com o meu olhar no interior do seu espírito. Durante a ceia do Senhor, creio que é assim que devemos ver o pão, o elemento que representa o corpo de Cristo. Olhamos para o pão e vemos apenas pão simples. Algumas pessoas, como eu, preferem tomar o pão ázimo da Páscoa. Outras pessoas em certas tradições da igreja tomam hóstias. Eu lembro-me de mim, ainda um menino, crescendo na igreja anglicana, compartilhando hóstias. Pão sem fermento é obviamente o que Jesus e seus discípulos compartilharam, porque era a Páscoa e eles não podiam comer nada com fermento. Para nós, quer seja uma hóstia, um pedaço de pão ázimo, pão sem fermento ou apenas um pedaço de pão cozido comum, podemos discernir o seu significado superior. Se exercitarmos o discernimento, reconheceremos a realidade abaixo da superfície. O que vamos ver? Vamos ver o corpo do Senhor. 2 aplicações. Eu pessoalmente acredito que quando participo da ceia do Senhor, tendo cumprido as condições de Deus, aquele pedaço de pão com que me estou alimentando é o corpo do Senhor. Não estou fazendo algo simbólico, eu estou fazendo algo real. Não é apenas um símbolo, é o corpo do Senhor. Isso é discernir. Essa é a primeira aplicação de discernindo o corpo do Senhor. No entanto, Paulo diz que porque é um só pão, somos um só corpo. Então, o pão não apenas representa como se torna para mim o corpo do Senhor, do qual participo e me alimento. Também representa para mim o corpo coletivo do Senhor, a igreja, que é o seu corpo. Esta é a segunda aplicação da Escritura, discernindo o corpo do Senhor. Mais uma vez, nós precisamos de discernimento para entender esses conceitos importantes. Meu amigo Bob Mumford dizia regularmente: o Senhor tem muitos filhos estranhos. Ao natural, poderia olhar para a pessoa ao seu lado numa celebração da ceia do Senhor e pensar: eu não vejo muito com que ficar animado. Ou então, pode olhar-se no espelho e talvez pensar o mesmo sobre si próprio. Mas quando estamos tomando a ceia do Senhor, devemos ver abaixo da superfície. Quando olho para o meu irmão ou a minha irmã, no banco ao meu lado ou na minha frente, não vejo apenas uma pessoa, vejo um membro do corpo de Cristo. Eu vejo alguém por quem Jesus morreu e derramou seu sangue. Eu devo perceber que se eu não aprecio e honro aquela pessoa, estou provocando sofrimento no coração do Senhor. Por quê? Porque o Senhor ama aquele querido santo sentado perto de mim o suficiente para morrer por essa pessoa. O Senhor só pode chorar amargamente se tivermos uma atitude errada e depreciativa em relação a um membro do seu corpo, cuidando um do outro. Creio que esse foi o verdadeiro problema dos coríntios. Havia muitos relacionamentos errados entre eles.
eles não discerniram ou reconheceram o corpo do Senhor um no outro. Consequentemente, Paulo disse isso. Por causa disto, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem, que até tenham morrido. 1 Coríntios 11:30. Essa poderia ser uma das principais causas de doença entre os cristãos hoje em dia? Pode bem ser, porque muitos cristãos não tratam uns aos outros como os membros do corpo de Cristo. Eu digo isso com profundo pesar. A verdade é que todos nós fomos maltratados. Em certas ocasiões, quando eventos dolorosos aconteceram comigo como resultado das ações de um colega crente, eu tenho sentido vontade de dizer, com amigos assim, eu não preciso de inimigos. E ainda assim, eu não acredito que tenha sofrido pior do que os outros. De fato, no geral, acho que muitos outros sofreram mais do que eu. Portanto, esse aspecto da ceia do Senhor, reconhecimento, tem a ver com discernimento. Trata-se de olhar abaixo da superfície, além do exterior e reconhecer a realidade interior, a permanente, a espiritual e a eterna. Existem duas aplicações desse aspecto. Primeiro de tudo, naquele pequeno pedaço de pão na sua mão está o próprio corpo do Senhor, se participar corretamente. Segundo, residindo nas pessoas ao seu redor que participam do mesmo pão está o corpo vivo do Senhor. Eles são os membros do seu corpo. Oremos para que possamos discernir uns aos outros como deve ser. Paulo levanta outra importante consideração no versículo seguinte. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. 1 Coríntios 11:28. Estou tão feliz por não ter que examinar outras pessoas. De fato, a verdade é esta. Eu tenho um trabalho a tempo inteiro, examinando-me a mim próprio. Capítulo 9. Aspecto 5. Participação. O próximo aspecto da ceia do Senhor em relação ao corpo de Cristo é a participação. Para começar essa sessão, veremos novamente 1 Coríntios 10:17. Porque nós, sendo muitos, somos um só pão e um só corpo, porque todos participamos do mesmo pão. Quando participamos do pão, essa é a nossa participação na ceia do Senhor. Nós somos participantes. Em relação a isto, gostaria de ler João 6:53-58. Jesus, pois, lhes disse: na verdade vos digo que se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. João 6:53. Quando Jesus diz na verdade, ele quer dizer que isso é muito importante. É muito importante mesmo. Toda vez que ele diz na verdade. Aqui está o ponto-chave deste versículo. Existe apenas uma fonte de vida. Está na carne e no sangue do Senhor. Certa vez, vivi numa comunidade árabe na então Palestina, hoje conhecida como Israel. Eu morava numa cidade chamada Ramallah. Durante o meu tempo em Ramallah, descobri que quando os crentes árabes tomam a ceia do Senhor, eles realmente dizem em árabe: queremos beber o sangue de Jesus. Essa é a frase que eles usam. Na verdade, acho que é muito apropriado. Naturalmente, há algo em cada ser humano que retrai com o pensamento de se alimentar da carne e beber o sangue do Senhor. Esse fator certamente estava presente com os discípulos. Quando Jesus disse essas palavras em João 6, alguns dos seus discípulos o abandonaram. Eles disseram: nós não podemos ter esse tipo de conversa. Em contraste com essa reação, eu ensinei a mim próprio por muitos anos a humilhar-me diante da palavra de Deus, não contestá-la. Jesus disse: a menos que você coma a minha carne e beba o meu sangue, você não tem vida. Essa afirmação é verdadeira e isso resolve tudo. Quando Jesus diz algo assim, ele tem a última palavra na questão: ressurreição. Vamos continuar com o nosso estudo de João 6, citando o versículo 54. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. João 6, 54. Não sei se pode ou não aceitar o que estou prestes a dizer, mas passei muito tempo pesquisando e meditando sobre o assunto da ressurreição. De fato, escrevi um livro chamado Ressurreição do Corpo. Como todos os cristãos ortodoxos de todas as idades, acredito na ressurreição do corpo como parte do credo dos apóstolos. Eu não acredito que Deus nos vai dar um corpo diferente ou algum outro corpo. Ele vai desenvolver-nos o mesmo corpo, no estado glorificado. Acredita nisso? Se não acredita, precisa ler o que está escrito na sua Bíblia. Como o Senhor vai reunir
todos os remanescentes dispersos de um corpo que está morto há séculos. Por fim, pode ter que direcionar essa questão para o Senhor, mas eu simplesmente acredito que Ele vai fazer isso. Se estou certo, parece-me que o Senhor está dizendo neste versículo é algo assim: quando você participa do pão e do cálice com fé, cumprindo as condições, algo acontece ao seu corpo físico, que garante que vou ressuscitá-lo. Nós seremos mudados. Acredito, quando toma a ceia do Senhor em fé, que a partir daí o seu corpo é diferente do corpo de uma pessoa que nunca participou do corpo e do sangue do Senhor. Haverá um momento em que o Senhor ordenará ao arcanjo Gabriel que toque a trombeta. Quando ele der o grito que despertará os mortos em Cristo, naquele momento todas aquelas pequenas partes do seu corpo, não importa onde ou quando elas foram espalhadas, irão juntar-se num salto e formar um só. Você surgirá com um novo corpo glorificado, novo no sentido de ser glorificado, mas o mesmo no sentido de ter as mesmas partes constituintes que o seu corpo tinha quando ainda estava vivo. A meu ver, a garantia da ressurreição é participar do corpo e do sangue do Senhor, como esse versículo em João 6,54 diz: quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna. Por favor, repare que não diz que terá, mas que tem, e eu o ressuscitarei no último dia. Essa é uma garantia que nos é dita diretamente por Jesus. Enfrentando sofrimentos. Quando a minha primeira esposa Lídia foi chamada para casa pelo Senhor, foi o evento mais difícil e amargo que já aconteceu na minha experiência cristã. Eu devo dizer, a morte é muito real, não é bonita, é cruel. Qualquer religião que não tem uma resposta para a morte não atende às necessidades da humanidade. A única religião que tem essa resposta é o cristianismo. Quando Lídia foi chamada para casa, eu era pregador há mais de 30 anos. Naquele momento difícil, tive que me sentar e perguntar a mim mesmo: eu acredito no que venho pregando? Eu tenho pregado que haverá uma ressurreição, que haverá uma reunião, um reencontro. Eu acredito nisso? Pensei nisso sobriamente, com cuidado. Então disse a mim mesmo: sim, acredito nisso. Se não acreditasse, acabaria sendo uma pessoa sem esperança. Quando os crentes em Cristo, que nós são próximos e queridos, morrem, entristecemos-nos, não como o mundo se entristece, porque o mundo sofre sem esperança, mas nós temos esperança. Nós, os justos, temos esperança na sua morte. Perder um parceiro é diferente de qualquer outra experiência na vida. É como ter a sua própria carne e sangue arrancados de si. Não há nada que nos possa ajudar a ultrapassar uma experiência como essa, exceto essa mensagem. Quanto mais frequentemente participarmos da ceia do Senhor, mais profunda será a nossa paz quando as crises da vida chegarem. A nossa fonte de vida. Vamos continuar o nosso estudo no capítulo 6 de João, focando nos versículos 55 e 56. Porque a minha carne verdadeiramente é comida, e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele. João 6, 55 e 56. O que Jesus diz aqui poderia ser traduzido no presente contínuo. Aquele que continua a comer a minha carne e a beber o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou e eu vivo pelo Pai, assim quem de mim se alimenta também viverá por mim. João 6, 57. Jesus viveu uma vida de total dependência da vida do Pai. O Pai era sua fonte de vida. Incidentalmente, quando Jesus se tornou totalmente identificado com o nosso pecado e ele, consequentemente, cortado, foi dessa fonte de vida. Ele morreu. Assim como Deus Pai é a fonte de vida de Jesus, o Filho Jesus é a fonte de vida de todo o verdadeiro crente. Como Jesus viveu pelo Pai, nós vivemos por Ele. A nossa vida depende do nosso relacionamento contínuo com Ele. No versículo 58 de João 6, Jesus diz que quando participamos desses símbolos, estamos participando da fonte da vida. Este é o pão que desceu do céu. Não é o caso de vossos pais, que comeram maná e morreram. Quem comer este pão viverá para sempre. João 6,58. Sabe qual é a parte mais emocionante acerca dessas palavras? Elas são verdadeiras. Sabe o que sempre me abençoa sobre a Bíblia? A maioria das verdades realmente importantes é dita em palavras curtas. Quem come este pão viverá para sempre.
Isso é o que Jesus promete, e é verdade. Glórias a Deus! E eu posso dizer como o salmista diz: como amo a tua palavra, meu Senhor! E ao nosso Senhor Jesus Cristo, profunda honra e esplendorosa glória ao Rei de todos os tempos, Deus único, imortal, invisível, sempre e sempre. Amém! Glórias a Deus, louvado seja o meu Senhor, que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Santo Espírito estejam com todos vocês. Amém. Ouve a Deus a minha voz na minha oração. Guarda minha vida do temor do inimigo. Esconde-me do secreto conselho dos maus e do tumulto dos que praticam a iniquidade, que afiaram as suas línguas como espadas e armaram por suas flechas palavras amargas, a fim de atirarem em lugar oculto ao que é íntegro. Disparam sobre ele repentinamente e não temem, firmam-se em mau intento. Falam de armar laços secretamente e dizem quem os verá. Andam inquirindo malícias, inquirem tudo que se pode inquirir, e ambos o íntimo pensamento de cada um deles e o coração são profundos. Mas Deus atirará sobre eles uma seta e de repente ficarão feridos. Assim eles farão com que as suas línguas tropecem contra si mesmos. Todos aqueles que os virem fugirão, e todos os homens temerão e anunciarão a obra de Deus e considerarão prudentemente os feitos dele. O justo se alegrará no Senhor e confiará nele, e todos os retos de coração se gloriarão. Eu temo e firmo-se em mau intento, falam de armar laços secretamente e dizem quem os verá. Andam inquirindo malícias, inquirem tudo que se pode inquirir, e ambos o íntimo pensamento de cada um deles e o coração são profundos. Mas Deus atirará sobre eles uma seta e de repente ficarão feridos. Assim eles farão com que as suas línguas tropecem contra si mesmos. Todos aqueles que os virem fugirão, e todos os homens temerão e anunciarão a obra de Deus e considerarão prudentemente os feitos dele. O justo se alegrará no Senhor e confiará nele, e todos os retos de coração se gloriarão.